Com isso aqui eu posso crescer em questão de segundos, que esse blindex caiu, despencou assim totalmente em cima dela. E uma parte se anda mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo é basicamente a continuação do outro que eu tava fazendo, que eu fui pintar minhas unhas. Então, pra não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi trazer em um outro vídeo. Espero que vocês gostem. A vocês que estão chegando aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos à nossa família. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Gente, eu vou pintar minhas unhas. Talvez eu não mostre na íntegra, porque esse tripé ele não desce. Já tentei de várias vezes, minha gente, pra mostrar aqui pra vocês, mas não estou conseguindo. Ai, a câmera ainda tá meio torta. Meu gatinho tá ali, chorando. Aí, o máximo que eu vou conseguir aqui é cortar minha cabeça, mas aqui, ó. Aqui estão os esmaltes, algodão, acetona. Minha acetona tá ótima pra comprar outra. Aqui são os palitinhos. Aqui tem uma necessaire que eu boto minhas coisas. Que tá com alicate de unha. Ai, gente, deixa eu mexer aqui, peraí. Eu acho que tá meio no espião, minha gente. Mas aqui é uma necessaire velha que tem um. Aí eu boto os alicates de unhas. Os 3 alicates. Tá? Aqui já mostrei a vocês meus esmaltes. Eu vou pintar minha unha aqui em cima da mesa mesmo, gente. Porque eu estou sem penteadeira. Depois eu passo um paninho com álcool. O mocinho tá aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a invenção de minha filha. Olha pra isso. Olha pra isso, gente. Que ela faz com esse bichinho. Dizendo ela que é uma sandália. Olha pra isso. Eu aguento uma coisa dessa. E aí o bichinho... A cara dele já diz tudo, que ele tá super satisfeito, né? Olha pra isso, gente. Meu Deus. E ela tá achando isso lindo. Tadinho do meu bichinho, gente. Né, meu amor? Ele não gosta disso. Ele não gosta disso, Nanda. Ele não tá feliz com isso, né, bebê? Tome ele. Agora eu vou pintar minha unha, senão vai ficar tudo escuro, minha gente. Agora eu tô pensando, como hoje é o que? Quarta-feira. É provável que daqui pro final de semana eu troque esses esmalte, porque eu sou assim, viu, gente? Esses dias eu tava sem pintar a unha. Também não tava... Eu tava dando um tempo, na verdade, porque eu tava passando esmalte na minha unha. Não dava aquele intervalozinho, né? E aí acabava que minhas unhas ficaram muito amarelas. E também... Eu tava com a unha muito grande. Isso pra quem pega criança, eu acho que isso é um pouco anti-higiênico, né? Enfim, no vídeo parece que minhas unhas estão sujas, mas minhas unhas estão limpinhas. Aí eu cortei, agora eu vou dar uma lixadinha pra poder estar pintando essas unhas. Me diz aí, gente, o que é que vocês estão fazendo? Eu, provavelmente, esse final de semana, eu não vou sair, porque... eu tô querendo fazer algumas coisas aqui em casa. Se eu for sair também, eu vou fazer o possível pra mostrar a vocês o que eu vou fazer esse final de semana. Fora isso, semana que vem eu vou precisar levar as meninas no laboratório. Um dia antes eu tenho que dar um medicamento que a médica passou, já tá aqui. E aí quando eu pegar o resultado pra levar pra médica ver. E provavelmente vai passar algum suplemento pra Maria Fernanda e pra Maria Eduarda também. E assim, a vida de mãe correria, né, gente? Eu tô pedindo a Deus que passe logo essa fase. Eu também tenho que levar a Nanda no dentista. Tenho que ir ao dentista também. Eu tô pensando, gente, seriamente em voltar a trabalhar. Eu preciso fazer minhas coisas. E do jeito que tá, assim, sabe? Tá complicado. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Mas se meu canal desse uma crescida assim... claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que ter paciência também, né? Só que as coisas que eu preciso... fazer, não é nem questão de paciência, é porque eu tenho que fazer mesmo. Então preciso trabalhar. Tô pensando seriamente, né? Se eu volto, como é que eu vou fazer. E antes disso eu tô tentando resolver essas questões assim de saúde mesmo das meninas. Claro que tem que ficar tudo bem, pra não ficar faltando trabalho, sabe? Isso é chato, botando atestado, isso é muito chato, gente. E aí, é isso, meus amores. Eu mostro a vocês, né, meu cabelo que eu planchei. É porque com a suadeira, as pontas deles estão bem espigadinhas. Já tem um bom tempo que eu não dou produto. Eu já falei isso várias vezes aqui nos vídeos. Mas tá desse jeito aqui, minha gente. Eu tô gostando, sabe? Eu faço tipo um diário. Cada dia eu vou pegando um pouco do que eu faço. Eu não mostro minha vida aqui na íntegra. Embora eu quisesse fazer vídeos assim, em tempo real, sabe? Mas
Eu não tenho como fazer isso ainda, mas eu vou fazer. Mas fora isso, eu tomo muito banho, minha gente. E troco de roupa, porque aqui é muito quente. Não tem condições, sabe? Não tem condições nenhuma de... Eu tô pintando minha unha. Não tem condições nenhuma de ficar aqui suando sem tomar um banho, sabe? Eu sou muito calorenta. E que bom, eu gosto do calor, eu gosto do sol. Mas é isso mesmo. E como eu falei, né? Minhas unhas vão estar pequenininhas que eu cortei, gente. Tô gostando, sabe? Muito em breve eu vou trocar o formato delas também. Porque eu sou assim, às vezes eu enjoo, assim, sabe? Tenho uma certa facilidade pra enjoar das coisas. Sou uma pessoa meio que... Eu gosto muito de mudanças. Nem que seja pequenas mudanças, pra mim, se eu ver diferente, já tô satisfeita. Esse eu vou pintar aqui, depois eu vou mostrar a vocês. Volto aqui com o resultado. Amei esse rosinha. Bem menininha. Agora eu vou limpar. Aqui também a acetona. Já anotei ali na minha agenda que eu vou precisar comprar esse final de semana. É assim, gente. A gente compra as coisas e tá sempre precisando, sabe? É isso mesmo. Eu particularmente, acho que a unha pintada com cores vibrantes, né? Um vermelho, um preto, é mais fácil de limpar do que a unha com cores claras, renda, branco. Possa ser um achismo meu, impressão minha, mas eu tenho essa impressão, gente. Comenta aí abaixo se vocês também são assim, porque eu acho que é mais difícil quando é cor clara, assim. Eu acho que por conta de qualquer coisa que você fizer, se escorregar, né, o palito da mão, pode borrar e aí fica bem evidente, fica feio demais. Como eu não borrei muita unha, esse algodão não tô trocando assim. O que acontece com o esmalte vermelho, né, que o esmalte vermelho, cada unha é um algodão que eu vou trocando. Mas por ser clarinho e por eu não ter borrado tanto assim, aí eu só passo aqui. Nessa mão eu passo essa, primeira vez, aí eu vou tirando, né, das unhas e depois, na outra mão, eu vou trocar esse algodão e vou passar outro algodão limpo. Depois eu venho com outro algodão nessa mão e vou passando só pra limpar os cantinhos mesmo, sabe? Porque ele aqui já removi toda a sujeira que tava, toda a coisa que borrou do esmalte, já saiu. Gente, essas coisas eu aprendi tudo assim, sabe? Num susto, sozinha. É isso, quando você tá precisando, que você... Nem sempre você tem dinheiro e, às vezes, algumas vezes que eu fui no salão, eu falava, poxa, isso aqui é tão fácil de fazer, eu tenho capacidade de fazer isso, sabe? Acho que no máximo que eu já fui foi 2 vezes. E eu confesso a vocês que já tiveram vezes que eu não fui em um salão por vergonha. Acredite. Eu tinha dinheiro, mas também tinha vergonha de ir. Eu aprendi a fazer minhas coisas em casa. Na época, eu não tinha acesso à internet, então eu tive que me virar sozinha mesmo. E claro que não é como uma profissional, né? Mas coisas básicas eu sei fazer, cuidar do meu cabelo, hidratar, né? Dar uma prancha, secar. E quando tinha essas vergonhas aí doidas, né, de ir no salão, que era que eu fazia? Minha irmã tinha uma amiga que a irmã dela trabalhava no salão. E aí, por ser pessoas mais próximas, que eram acessíveis pra mim, o que é que eu fazia? Eu fechava com ela no final de semana, às vezes, pra ela vir dar um produto no meu cabelo, né? Que eu trabalhava durante a semana. Vir dar um produto no meu cabelo, ela escovava, sabe? Eu sempre gostei de me cuidar. Sempre gostei. E aí, chegou uma época que eu falei, sabe, eu vou tentar. E tentava e dava certo, sabe? Vou dizer a vocês que eu sou uma profissional, mas se eu tiver que ir pro exterior e nesse meio tempo eu tiver que cuidar do cabelo, fazer alguma coisa, eu faço, não passo fome por lá, não, se eu não tiver grana, alguma coisa pra fazer, sabe? Eu me viro perfeitamente. A gente tem que aprender. Claro que tem coisas que realmente são profissional e nem tudo vai ter nosso alcance, né? Eu acho que eu não me habilito a tocar um bujão de gás. Não, gente. Tenho muito medo. Pra quem não sabe, meu pai, ele, que Deus o tenha, ele já trabalhou em companhia de gás, né? Acho que é assim. E ele contava muitas coisas que aconteciam, os perigos e tal. Que tinha, né? A pessoa que manuseava esse tipo de coisa. E aí eu tinha muito medo. Ele conversava algumas coisas comigo, eu ficava muito assustada. Ao ponto de quando ele ia trocar um gás lá em casa, eu saía da casa. Porque eu tinha muito medo, gente. Sabe? Hoje eu não faço isso. Acho que até com eletricidade, se brincar, eu me viro. Claro que eu não faço isso, né? Porque meu pai fazia isso pra mim também. Mas
Mas é o tipo da coisa, a gente precisa, sabe? Não é tudo que a gente tem que tá dependendo dos outros para fazer por a gente. E isso serve, isso faz com que a gente cresça também, que a gente aprenda, que a gente evolua, né? Expanda nossos pensamentos, não fique só limitado, vendo só uma coisa ali, tá? Ah, eu só tô aqui pra fazer isso, eu só vou fazer isso porque é só isso que eu tenho que fazer. Gente, quando eu tive um pensamento desse, eu me dei muito mal. Confesso a vocês que quando eu agi dessa forma, eu me dei muito mal. Eu tô conversando aqui, pode ser até besteira, mas isso é verdade. Entendeu? Porque eu lembro uma vez que eu tava em uma empresa, e aí meu chefe, ele queria muito que eu aprendesse outras coisas. E eu ficava, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, ninguém gosta de fazer isso, por que eu vou fazer isso? Sabe? Não era que ninguém gostava, era porque eu mesmo tinha um bloqueio para fazer aquilo ali. E aquilo ali, para mim, não fazia sentido nenhum. Eu via como se ele estivesse querendo testar os meus limites, sabe? E na verdade, eu não via como, poxa, velho, isso aqui é uma porta que tá se abrindo para mim. Com isso aqui eu posso crescer. Eu não via as coisas desse jeito. Então eu bloqueava mesmo. Então, quando eu saí de lá, apareceram várias propostas que justamente tinha aquilo ali para fazer. E não fui adiante porque eu não tinha experiência nisso. Imagina, né? Uma coisa puxa a outra. Meu velho, isso nem é bicho de sete cabeças. Isso é muito fácil, sabe, de fazer. E eu, por conta do meu bloqueio, eu deixei de aprender isso aqui. E eu digo, sabe, hoje não é uma coisa que eu almejo, que eu... Não é. Não faz parte de mim. Tem coisas que realmente a gente não se identifica. Mas o meu pensamento já mudou mais ou menos a respeito disso. E eu nunca tive besteiras, viu? Nunca tive besteiras. Ao ponto de dizer que de tudo eu já fiz um pouco, gente. Quando eu falo isso, eu tô falando a verdade. Eu já trabalhei como diarista. Entendeu? Eu trabalhei como babá. Eu não tenho vergonha de falar disso, não. Sabe? Pra mim é super tranquilo. E isso não diminui ninguém, sabe? Quando você tem planos, quando você tem objetivos, isso é só um detalhe, sabe? Porque você sabe que aquilo ali é temporário, aquilo ali vai passar e você vai chegar onde você quer. Você tem um foco. E quando você nem sabe o que é que você vai fazer, nem sabe o que é que você quer, você vai passar um dia após o outro e vai ser aquilo ali, ó. Tudo que você fizer, você vai ver tudo ruim. Você vai ficar sempre insatisfeito com as coisas que você faz, não vai agradecer a Deus. Onde você está chegando, sabe? Você não vai ter essa visão. Você não vai agradecer a Ele do que você está conseguindo através daquilo ali, que aquilo ali está sendo um canal de bênção para você. Por quê? Porque você, por não querer aquilo ali, você fica estagnado, velho. Isso é muito... faz muito sentido, é muito profundo. Você fica estagnado e você prefere ficar parado e não conseguir, não chegar no seu objetivo, você prefere estar fazendo mesmo que você não goste, sabe? Mas se tá fluindo, se você tá crescendo de uma forma, se você tá chegando aonde você quer chegar aos poucos, mas tá chegando. E através daquilo ali, Deus pode abrir portas para outras coisas. E comigo foi assim, gente. Eu trabalhei num shopping e depois eu fui chamada para fazer um teste, né, numa clínica. Eu fui no dia para fazer um teste, fiquei lá 5 anos. Então, tudo isso faz parte, né, do nosso crescimento. E quando a gente tem humildade também, eu sempre fui assim, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo e a gente não conseguir fazer nada, né? E também, é como eu falei, a humildade também te coloca em lugares que você nem imagina, sabe? Então, é a forma que eu penso. E nem sempre que eu tô conversando essas coisas aqui com vocês, né? Mas talvez alguém esteja precisando ouvir isso. Não esqueça de sempre colocar Deus no mínimo que você faz. E quando você vê, você já alcançou o máximo, o seu máximo. Gente, ignora aquela imagem lá de fundo, tá? No quarto de minha filha. Tá? Hoje é sábado. Isso aqui, gente, eu tô de duas cores porque eu faço minhas caminhadas, né, pela manhã. E nos dias que eu tô um solzinho, eu fico desse jeito. Mas enfim, voltemos aqui, né? Porque senão eu mudo totalmente o assunto e acabo me esquecendo do principal, né? Dos objetivos desse vídeo aqui. Que na verdade seria, né, agradecer a Deus. E eu queria expor isso aqui pra vocês porque são coisas que todos nós estamos sujeitos, mas que nem sempre tem o mesmo final, como foi comigo e com minha filha. Já há algum tempo eu estava com um problema aqui no box de casa, ou é blindex, não sei, gente, como é que vocês chamam aí, tá?
Só que já uma situação que já tinha sinalizado com o senhor que colocou esse blindex aqui, que na época não foi nem baratinho, mas já tinha falado com ele por várias vezes. E como ele é uma pessoa que ele tem bastante serviço, e eu não tô aqui pra ficar julgando, né, a postura de ninguém. Mas foi uma questão de que ele ficava aquela situação, a gente falava e não tinha um retorno. Ah, eu vou tal dia, ah, eu não esqueci, ah, quando der eu vou. Enfim, passou aí mais ou menos um ano e eu estava com um problema na porta nesse blindex aí, né? O box, como vocês chamam na região de vocês, aqui a gente chama de box. E aí tinha travado, não saía de jeito nenhum, tinha saído uma pecinha, que eu fiquei sabendo que o nome era rolamento. Eu não conheço desses assuntos aí, mas quem souber pode falar aí abaixo. E quando foi na quinta-feira à noite, quando fui dar o banho da minha filha, ela tomou o banho dela normal. Quando eu fechei o chuveiro, gente, foi assim uma coisa que foi assim, questão de segundos, né? Esse blindex despencou totalmente. Eu vou mostrar aí a imagem a vocês, um videozinho que eu fiz na hora, mas foi uma coisa assim incrível, porque foi questão de segundos que esse blindex caiu, despencou assim totalmente em cima dela e uma parte em cima de mim. Mas foi uma coisa que realmente eu vi a mão de Deus, né? Eu vi como um livramento dele. E muitas vezes a gente fala assim, ah, são coisas corriqueiras que acontecem realmente, que se a gente parar pra pensar, realmente isso poderia acontecer. Inclusive era um medo que eu tinha de que isso acontecesse com alguma das crianças lá dentro tomando banho. E por isso tanto que eu tinha essa preocupação. E aí eu sei que minha filha, ela não sofreu um corte. Ela teve um pequeno assim, arranhãozinho no pé, né? Que não foi nada diante da situação, que foi um balde grande de vidro que eu tirei, a metade de uma caixa, de tanto vidro que tinha naquele local. E em cima de mim também. Eu vejo isso como um grande livramento que Deus nos deu. O arranhão que eu tive, que foi esse aqui no dedo. Eu acho que nem vai dar muito aqui, né, pra ver. Foi isso aqui que eu tive. E eu já agradeci muito a Deus. E é como eu falei pra vocês. As coisas acontecem realmente, muitas vezes por negligência, por descaso, né? Mas muitas vezes também Deus por nos conhecer e saber os nossos pensamentos, saber a nossa postura diante daquela situação, a nossa insatisfação, e que muitas vezes não é culpa nossa. Se dependesse de mim, isso não teria acontecido, não tinha nem chegado a esse extremo, mas Deus, ele me conhece. E ele deu um livramento para minha filha, e é por isso que eu tô aqui, para contar para vocês, que sirva de um alerta, né, para a gente tomar atitudes que tem que tomar, que tem que ser cabíveis, enquanto algo extremo não acontece, mas que a gente tem que confiar em Deus, porque diante dos extremos, ele sempre está a nos proteger. Então, eu conto para vocês, mas é um agradecimento e serve de um alerta aí pra gente não deixar as coisas acontecer. E quando se trata de criança, o mínimo se torna máximo, né? E graças a Deus que nada aconteceu, nem comigo, nem com minha filha. Dos males, o blindex, o box, a gente bota no lugar depois, com o passar do tempo, porque eu sei que Deus, ele vai dar condições para isso, né? Mas o que importa nesse momento, porque muita gente, já ouvi história de pessoas que foram parar em emergência, porque estava limpando, fazendo a faxina, e eu sempre faço vídeo de faxina aqui para mostrar para vocês, né, o meu dia a dia, e vai que uma hora dessas que eu estivesse ali lavando aquele box acontecesse, e talvez o desfecho final não seria esse, que sirva aí de um alerta para vocês. Todo cuidado é pouco, minha gente. E agradecer também a Deus pelo livramento. Então, se vocês gostaram desse vídeo, minha gente, não esqueçam de deixar aquele like, tá bom? Espero que tenha servido para edificação da vida de vocês e como um alerta também, tá bom? Se inscreve se vocês não forem inscritos. Não esquece de sinalizar aí o sininho de notificações para sempre quando eu postar vídeo, vocês venham aqui assistir com a gente, tá bom? E um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!